No ano de 1910, sob o sol impiedoso que castigava o sertão da Paraíba, o ar do Vale das Almas ficou mais pesado, não pelo calor, mas pelo cheiro de pólvora e traição que subia da mesa de uma suposta reunião de paz. O poder no sertão não pertencia a quem tinha mais balas, mas a quem conhecia a podridão na alma de cada homem. E naquela tarde, a alma de um coronel bom foi exposta e aniquilada. Se você busca por histórias onde a poeira guarda segredos de sangue e vingança, continue assistindo. Aproveite para se inscrever e não perder nenhum capítulo desta saga. E comente de qual cidade você acompanha este relato sobre a viúva que se tornou uma lenda. O Vale das Almas era um tabuleiro de xadrez empoeirado, um território sem lei, onde a vontade de coronéis era o único evangelho e a água, mais valiosa que ouro, era controlada por mãos cruéis. O som predominante era o do vento seco cortando a caatinga, misturado ao zumbido das moscas e aos sussurros de medo que corriam pelas senzalas e casas de taipa. A justiça era uma miragem, uma palavra vazia diante do brilho metálico do cano de um rifle empunhado por um jagunço leal não à lei, mas ao seu patrão. Naquele cenário de poder absoluto e miséria silenciosa, alianças eram forjadas com sorrisos e desfeitas com punhais. No centro desse jogo estava o coronel Inácio Tavares, um homem que ainda acreditava na honra de um aperto de mão, um erro fatal em uma terra de serpentes. Ao seu lado, sempre silenciosa e observadora, estava sua esposa, Dona Isadora Tavares, uma mulher de postura rígida e olhos que pareciam fotografar cada detalhe, cada hesitação, cada mentira. Nascida para ser uma figura decorativa, ela era, na verdade, a arquiteta invisível da prosperidade de seu marido, a estrategista que ninguém via, a mente por trás da força. Sua fraqueza era amar um homem que via o mundo como ele deveria ser, e não como ele realmente era. Os antagonistas, o coronel Ramiro Bastos e o coronel Galdino Ferraz, eram a personificação daquela terra brutal. Ramiro, com sua elegância calculada e fala mansa, era o cérebro, um predador que preferia o veneno à faca. Galdino era o oposto, a força bruta, um homem movido pela ganância e pelo desejo primitivo de tomar tudo o que via, incluindo terras e mulheres. Naquela tarde, sob o pretexto de selar a paz, eles convidaram Inácio. O sorriso de Ramiro foi o sinal, e os jagunços de Galdino, escondidos na vegetação seca, abriram fogo sem hesitação, transformando a reunião em um massacre covarde. Inácio caiu, seu corpo perfurado não por inimigos declarados, mas por aliados juramentados. A morte de Inácio não foi o fim, mas o início de uma humilhação ainda maior. Ramiro e Galdino caminharam sobre o corpo ainda quente, dividindo as terras mais férteis com a naturalidade de quem corta um pedaço de bolo. Para a viúva, Dona Isadora, deixaram as terras secas, a sede da fazenda e o desprezo. Eles a viam como uma peça quebrada do jogo, uma mulher frágil destinada à miséria ou a se tornar um troféu para o mais rápido deles. O que eles não viram foi o fogo que se acendeu naqueles olhos silenciosos, uma promessa de vingança que não seria escrita com sangue, mas com a ruína lenta e metódica de seus inimigos. Isolada em sua propriedade moribunda, Isadora não estava completamente sozinha. Tinha a lealdade de Sebastiana, a antiga mucama, uma mulher idosa e negra que, por ser considerada invisível pela elite branca, ouvia todos os segredos que ecoavam pelas paredes da Casa Grande e pelas cozinhas dos inimigos. Tinha também Vicente, o jovem capataz que devotava a Inácio uma lealdade de filho e que agora observava a nova senhora com uma mistura de desconfiança e fúria contida, seu rifle pronto para agir, mas sem saber contra quem mirar primeiro. Era um exército de 3 pessoas contra o poder de todo o vale. Em uma noite de luto e desespero, remexendo nos pertences do marido em busca de uma lembrança, Isadora encontrou algo muito mais poderoso. Escondido no fundo falso de uma arca, estava um livro-caixa de capa grossa e gasta. No entanto,
Suas páginas não continham números de cabeças de gado ou sacas de algodão. Elas guardavam um registro detalhado, com a caligrafia precisa de Inácio, de cada crime, cada dívida, cada traição e cada segredo inconfessável dos homens mais poderosos do Vale das Almas. Naquele instante, as lágrimas secaram e o luto deu lugar a uma clareza fria. A viúva frágil morrera com seu marido. Das cinzas, nascia uma rainha sombria, e em suas mãos ela não segurava uma arma, mas o mapa para a alma podre de seus inimigos. Aquele livro que minha Isadora encontrou, com sua capa de couro gasta pelo tempo e pelo segredo, não era apenas um objeto. Cada página manchada de tinta era um pedaço da minha vida, um registro do suor e do sangue que derramei para construir um nome naquela terra esquecida por Deus. Eu não nasci coronel, com terras a perder de vista e um sobrenome que abria portas. Nasci Inácio, filho de ninguém, com as mãos calejadas de segurar a enxada sob um sol que não perdoava e com um sonho teimoso de que um dia a poeira que eu comia se transformaria em chão fértil sob os meus pés. A memória mais antiga que tenho é a do meu pai me dizendo que no sertão um homem só tinha duas coisas de valor: a sua palavra e a sua força para o trabalho. Ele morreu com as duas intactas, mas sem deixar nada além de dívidas e saudades. Jurei para mim mesmo que meu destino seria diferente. Trabalhei de sol a sol, juntei cada mísero real, comprei um pedaço de terra que ninguém queria, uma terra seca e pedregosa que todos chamavam de ossuário. Mas para mim, aquele era o meu reino, o começo de tudo que eu daria à minha família. Enquanto homens como Ramiro e Galdino herdavam fortunas e gastavam em festas e luxos da capital, eu investia em poços, em sementes resistentes, em gado que aguentava a seca. Cada tijolo da casa grande foi assentado com o meu esforço. Cada cerca foi erguida com as minhas mãos. Eu conhecia cada palmo daquelas terras porque eu as conquistei. Não com a força de um rifle, mas com a teimosia de um homem que se recusa a ser engolido pela miséria. Minha riqueza não veio fácil, e talvez por isso eu desse tanto valor à lealdade. Então eu a vi. Isadora não era a mulher mais falante das festas, nem a que usava os vestidos mais caros. Ela era a que observava, a que ouvia, e em seus olhos havia uma inteligência que me assustou e me fascinou na mesma medida. Naquela sociedade, as mulheres eram ensinadas a serem belas e silenciosas. Isadora era bela, mas seu silêncio não era de submissão, era de análise. Eu vi nela não uma esposa para exibir, mas uma parceira para construir um império. No dia em que pedi sua mão, não lhe prometi uma vida de facilidades, pois eu ainda lutava para construir a minha. Prometi a ela meu respeito, minha lealdade e a certeza de que sua voz sempre seria ouvida dentro das nossas paredes. Muitos riram. Disseram que o filho de ninguém estava sonhando alto demais ao querer se casar com uma moça de família tradicional, ainda que falida. Eles não entendiam que nós dois éramos sobreviventes, forjados em tipos diferentes de dificuldades, e que juntos seríamos mais fortes. Os primeiros anos foram de luta incessante. Lembro das noites em que ficávamos na varanda, ela com um lampião, consertando as roupas dos trabalhadores, e eu, com meus livros de contas, planejando a colheita seguinte. Foi Isadora quem sugeriu a rotação de culturas que salvou nossa primeira plantação da praga. Foi ela quem me alertou sobre a falsidade no sorriso de um vizinho que queria comprar nossas terras por uma ninharia. Eu mal sabia que os verdadeiros lobos não uivavam na noite, mas sorriam para mim durante o dia. O nascimento de nosso primeiro filho, João, mudou tudo. Segurar aquela pequena vida em meus braços me deu um propósito maior do que apenas prosperar. Agora eu precisava proteger. Cada decisão, cada novo negócio, cada aliança que eu fazia era pensando no futuro dele, no legado que eu deixaria. A fazenda não era mais apenas um negócio, era o berço da minha dinastia, o porto seguro da minha família contra a crueldade do mundo. E eu faria qualquer coisa para mantê-la segura. Lembro-me de um aniversário de nossa filha, Clara. As coisas ainda estavam difíceis,
e não tínhamos dinheiro para o presente caro que ela tanto queria, uma boneca de porcelana da capital. Passei a noite inteira na oficina, entalhando em madeira um pequeno cavalo de balanço. Quando ela viu, seus olhos brilharam de uma forma que nenhuma boneca comprada jamais conseguiria. Foi naquele momento que entendi que o amor de um pai não se mede em ouro, mas nos sacrifícios silenciosos que ninguém vê. Se você já sentiu esse medo protetor por alguém que ama, essa vontade de se colocar como um escudo entre eles e o mundo, sabe do que estou falando? Continue comigo para entender por que essa proteção precisou se tornar uma arma. Aquele livro-caixa, no início, era apenas para controle financeiro, mas o Vale das Almas era um lugar perigoso, e a honestidade era vista como fraqueza. Comecei a anotar outras coisas, promessas não cumpridas, acordos de boca que eram negados depois. Foi Isadora quem me deu a ideia, depois de uma noite em que quase perdi uma boiada inteira por causa de uma mentira de Galdino. Ela disse, com sua calma assustadora, que a memória dos homens é curta, mas a tinta no papel é eterna. A partir daquele dia, passei a ser um ouvinte mais atento. Eu ouvia os segredos que os homens contavam quando achavam que ninguém estava prestando atenção, as confissões bêbadas, as queixas de esposas traídas que Sebastiana nos trazia. O livro deixou de ser um registro de contas e se tornou um mapa da podridão que corroía a alma de cada homem poderoso do vale. Ali estavam as provas dos crimes de Ramiro, da ganância de Galdino, da corrupção do juiz Arcanjo. Eu não o escrevi com a intenção de usar, mas como uma garantia, uma apólice de seguro para a vida da minha família. Eu acreditava que, se o pior acontecesse, aquele livro seria a justiça que a lei dos homens me negaria. Mas eu nunca imaginei que o pior viria das mãos daqueles que eu chamava de aliados. O peso daquele conhecimento era imenso. Dormia menos, pois os segredos dos outros se tornavam meus pesadelos. Eu via a escuridão por trás de cada sorriso, a traição por trás de cada aperto de mão. Isadora percebia minha angústia e me pedia para ter cuidado, para não confiar em ninguém. Eu a ouvia, mas uma parte de mim ainda queria acreditar que a honra poderia existir, que um acordo selado com um olhar poderia valer mais do que um contrato assinado. Houve uma vez em que estive perto de usar o poder daquele livro. Um coronel vizinho, movido pela inveja, tentou me arruinar, desviando a água de um rio e matando parte do meu rebanho de sede. Eu tinha em minhas mãos a prova de que ele havia assassinado o próprio irmão para herdar suas terras. Fui até minha escrivaninha, peguei o livro, pronto para acabar com ele. Mas Isadora colocou a mão sobre a minha e disse que nos tornaríamos iguais a eles se usássemos as mesmas armas. E eu a escutei. Você teria feito o mesmo? Teria guardado a arma, confiando na honra de víboras que já tinham mostrado seu veneno? Deixe seu comentário e me diga o que a prudência ou a coragem mandaria fazer em uma situação como essa. Naquele dia, eu escolhi a honra, acreditando que minha moderação seria vista como força. Hoje, do silêncio em que me encontro, vejo que foi meu maior erro, a decisão que selou meu destino e deixou minha família à mercê dos monstros. Naquela tarde fatídica, fui para a reunião de paz com o coração aberto. Ramiro falou em progresso para o vale, em união. Galdino sorriu e concordou. Eu vi o que queria ver. Um futuro onde nossos filhos poderiam crescer sem o medo constante da violência e da traição. Eu acreditei na paz que eles me ofereceram, sem perceber que a única paz que eles desejavam era a do meu túmulo. A paz que viria depois de me silenciarem para sempre. Meu último pensamento, quando o som dos tiros rasgou o ar e a dor aguda me atingiu, não foi de ódio ou de surpresa. Foi de um arrependimento profundo. Eu falhei. Falhei em proteger minha Isadora, meu João, minha Clara. Deixei para trás a mulher que amava e os filhos que eram minha vida, sozinhos em um mundo governado por chacais. Minha honra não os protegeria dos rifles e da ganância de homens sem alma. Mas eu me enganei. Eu não a deixei desprotegida. Deixei para ela a única arma que poderia vencer aquela guerra. Uma arma que eles nunca suspeitariam que ela saberia usar.
Eu deixei para ela a verdade. Agora, meu corpo é pó e minha memória é a pólvora que enche as páginas daquele livro. E minha Isadora, a mulher silenciosa que todos subestimaram, ela finalmente aprendeu a acender o pavio. A vingança dela seria a minha justiça. A mesa do jantar era o meu santuário, o lugar onde a família se reunia sob a luz amarelada dos lampiões para compartilhar o pão e as histórias do dia. Era o coração pulsante da fazenda, a prova viva de que todo o meu suor valia a pena. A decadência não começou com um tiro, mas com um sussurro, com a chegada de Ricardo, o marido que minha filha Clara trouxe da capital. Ele era um homem de sapatos lustrados e mãos macias, que olhava para a nossa terra não com admiração, mas com o desprezo velado de quem a via como um empecilho para o progresso. Um cenário rústico que sujava suas roupas finas. As primeiras rachaduras apareceram na forma de sugestões disfarçadas de conselhos. Ricardo falava sobre modernizar, sobre como meus métodos de cultivo eram arcaicos, sobre como a vida no sertão era um atraso. No início, Clara me defendia, seu rosto corado de lealdade. Mas o veneno da dúvida é lento e persistente. Logo, eu a ouvi repetindo as palavras dele, usando os mesmos termos, olhando para as tradições que a criaram como se fossem correntes que aprendiam a um passado insignificante. A primeira vez que ela concordou com ele contra mim, em uma discussão sobre a venda de um pequeno lote, senti um frio que a seca mais severa jamais conseguiu me causar. O ponto de virada simbólico foi durante a festa de São João, uma tradição que eu celebrava com a mesma fé desde menino. Clara, que sempre fora a primeira a acender a fogueira e a puxar a quadrilha, anunciou que ela e Ricardo não participariam. A desculpa foi uma dor de cabeça, mas seus olhos não conseguiam esconder o tédio, a preferência por uma noite de leitura na sala, a uma celebração com o povo que a viu nascer. Naquela noite, a fogueira pareceu mais fraca, e o espaço vazio ao meu lado na dança era um abismo que anunciava a solidão que estava por vir. Então veio Beatriz, a esposa do meu filho João, uma mulher cuja ambição brilhava mais que as joias que ela insistia em usar, mesmo no calor do sertão. Para ela, a fazenda não era um lar, era um ativo financeiro. Suas conversas não eram sobre a próxima colheita, mas sobre o valor do metro quadrado, sobre contatos políticos na capital, sobre como poderíamos alavancar nosso patrimônio. Ela falava de legado não como uma história a ser preservada, mas como um capital a ser multiplicado, e via em mim um velho sentimental que se apegava a árvores em vez de lucros. Sob a influência de Beatriz, meu João, o menino que aprendeu a montar antes de aprender a ler, começou a se transformar. O orgulho que ele sentia pela terra deu lugar a uma impaciência calculista. Ele passou a ver os trabalhadores não como homens com famílias, mas como custos na planilha. Nossas discussões se tornaram frequentes, ele me acusando de ser resistente à mudança e eu, vendo nele a sombra de homens como Ramiro e Galdino, que trocariam a alma por mais um palmo de terra. Aquele não era mais o filho que eu criei. As conversas à mesa de jantar mudaram de forma irrevogável. Eu, que antes ditava o ritmo com histórias sobre a fundação da fazenda, me tornei uma figura silenciosa, um espectador em minha própria casa. Eles discutiam negócios que eu não compreendia, riam de piadas internas das quais eu não fazia parte. Minhas opiniões eram recebidas com um silêncio paciente. O tipo de silêncio que se concede a uma criança ou a um idoso senil, antes de o assunto ser gentilmente desviado de volta para o que realmente importava para eles. Comecei a me sentir invisível. O primeiro aniversário que eles esqueceram foi o meu 60º. Isadora preparou um jantar especial. A casa estava cheia de flores, mas a mesa permaneceu dolorosamente vazia, exceto por nós dois. A desculpa de João foi uma reunião de última hora. A de Clara, um mal-estar súbito de Ricardo. As mentiras eram tão mal construídas que soavam como um insulto adicional. Naquela noite, enquanto soprava a única vela em meu bolo, entendi que eu não era mais uma prioridade. Era uma obrigação da qual eles estavam começando a se cansar. O que antes era um evento raro, tornou-se a nova normalidade.
As cadeiras vazias nos jantares de domingo viraram uma constante. As visitas tornaram-se mais curtas, mais formais, cheias de olhares para o relógio. A casa, antes cheia de vida e do barulho dos netos correndo, adquiriu uma quietude de mausoléu. O som da minha própria solidão ecoava nos corredores. Um lembrete constante de que o império que eu construí para eles estava se tornando meu exílio pessoal. A dor mais aguda, no entanto, vinha dos meus netos. As crianças que antes corriam para pular no meu colo e pedir histórias, agora me cumprimentavam com um aceno tímido, mantendo uma distância segura, como se tivessem sido instruídas a não perturbar o velho. Eles não me viam mais como o avô forte que os ensinava a encilhar um cavalo, mas como uma peça de mobília antiga, um objeto frágil que ocupava um canto da sala. Seus pais estavam reescrevendo minha história diante dos meus olhos, me transformando em um personagem secundário e irrelevante. Lembro-me de uma tarde em que tentei mostrar ao meu neto mais velho, o pequeno Inácio, como identificar o canto de um pássaro. Ele me olhou com olhos vazios e repetiu algo que certamente ouviu de seu pai, Ricardo, que aquilo era perda de tempo, que o futuro estava nos livros e nas máquinas da cidade, não no mato. A pureza da criança entregando aquela mensagem cruel foi como sal esfregado em uma ferida aberta. Eles não estavam apenas se distanciando de mim, estavam ensinando a próxima geração a me desprezar. Você já sentiu o futuro que você construiu com as próprias mãos se desfazendo como areia entre os dedos? A sensação de ver seu legado, seus valores, sendo deliberadamente apagados por aqueles que deveriam carregá-lo adiante, é uma forma de morte em vida. É um tipo de traição que não faz barulho, não derrama sangue, mas devasta a alma de maneira irreparável, deixando um vazio que nada pode preencher. Até mesmo os empregados da fazenda percebiam a mudança. Eu via a compaixão nos olhos de Sebastiana quando ela me servia o café em uma mesa vazia. Via a raiva contida no maxilar de Vicente quando ele ouvia meu filho dar uma ordem que contradizia diretamente a minha. A lealdade deles, que antes era meu orgulho, tornou-se um espelho doloroso que refletia a falta de lealdade daqueles do meu próprio sangue. Eles me respeitavam mais do que meus filhos. O poder que eu exerci por décadas no Vale das Almas começou a se esvair primeiro dentro das minhas próprias paredes. João passou a tomar decisões cruciais sobre a venda de gado e a negociação de safras sem sequer me comunicar. Ele me apresentava os fatos consumados, com um sorriso que pedia minha bênção, mas cujos olhos diziam que minha opinião já não era necessária. Eu não era mais o coronel, o patriarca. Eu era o fundador aposentado, uma figura decorativa cuja aprovação era uma mera formalidade. A última vez que tentei impor minha vontade foi quando descobri que João, aconselhado por Ricardo, planejava vender a parte sul da fazenda, a terra onde meu pai foi enterrado, para um projeto de mineração. Eu o confrontei, minha voz trovejando pela primeira vez em anos. A resposta dele não foi um grito, mas uma calma mortal. Ele disse, com uma frieza que me gelou os ossos, que meu sentimentalismo estava nos impedindo de prosperar. A palavra sentimentalismo, vinda do meu próprio filho, foi a pá de cal. A humilhação final, o golpe que quebrou o que restava do meu espírito, veio de forma sorrateira. Eu estava no meu escritório, a porta entreaberta, quando ouvi Beatriz e Clara conversando no corredor. Beatriz disse, com sua voz sedosa, que precisavam encontrar uma maneira de me convencer a passar tudo para o nome deles logo, pois minha teimosia estava se tornando um problema. Clara, minha pequena Clara, respondeu com um suspiro cansado, que meu pai não entendia que o tempo dele já havia passado. Naquele instante, eu me tornei um fantasma em minha própria casa. As paredes que eu ergui se tornaram minha prisão. O ar que eu respirava parecia pertencer a outros. Eu caminhava pelos cômodos e sentia que não pertencia mais àquele lugar. Eles não me mataram com um tiro. Eles me mataram aos poucos, com indiferença, com desprezo, com a crueldade polida de quem remove um obstáculo do caminho. A morte física que viria depois
seria apenas uma formalidade. Isadora via tudo. Ela era a única que ainda olhava para mim e via o homem que eu era, não o fardo que eu havia me tornado. Em seu silêncio, ela travava uma guerra perdida, tentando proteger minha dignidade com pequenos gestos de afeto, tentando preencher o vazio deixado por nossos filhos. Mas éramos dois contra o mundo que havíamos criado, e a maré da ingratidão era forte demais para ser contida. Seu sofrimento silencioso era, talvez, a parte mais pesada da minha própria dor. Se você já se sentiu um estranho entre os seus, se já viu o amor se transformar em obrigação, sabe que tipo de ferida é essa, uma que nunca cicatriza. Comente abaixo se você acredita que a traição da família dói mais do que a de qualquer inimigo. Continue assistindo para ver como essa erosão interna abriu as portas para a tempestade que estava por vir. Pois um rei que perde o respeito em seu próprio castelo torna-se uma presa fácil para os lobos que esperam do lado de fora. Foi essa fraqueza, essa exaustão emocional, que me cegou para o perigo real que se aproximava. Enquanto eu lutava contra as sombras dentro da minha casa, não percebi que as víboras do lado de fora, Ramiro e Galdino, sentiram o cheiro do meu sangue na água. Eles viram um homem distraído pela dor, um líder cuja base familiar estava ruindo. Eles não atacaram um coronel no auge de seu poder, mas um pai de coração partido, um alvo enfraquecido por dentro. Minha queda começou muito antes daquela emboscada. Começou com uma cadeira vazia, com uma palavra dura, com um aniversário esquecido, quando os tiros finalmente soaram. Eles apenas concluíram um processo de aniquilação que meus próprios filhos haviam iniciado. A maior tragédia da minha vida não foi ter sido traído por meus aliados, mas ter percebido, tarde demais, que eu já havia perdido tudo o que realmente importava muito antes de perder a vida. Meus filhos, em sua pressa para herdar o mundo que eu construí, viram apenas o que estava diante de seus olhos: a poeira, o gado, a safra de algodão que minguava com a seca. Eles me julgaram um homem do passado, um coronel cuja riqueza se media em hectares de terra e na lealdade de seus jagunços. Eles olhavam para as minhas mãos calejadas e viam um agricultor, não um arquiteto. Em sua arrogância juvenil, eles nunca se perguntaram o que eu fazia nas longas noites em meu escritório, debruçado sobre livros que não eram de contabilidade da fazenda. Eles me viam como um sentimental, apegado a um pedaço de chão seco, enquanto o mundo lá fora se movia com a velocidade dos novos motores a vapor. Ricardo, com seu verniz da capital, ria de meus métodos, chamando-os de primitivos. Beatriz via minhas terras como um ativo estagnado, um capital que poderia ser mais bem investido em seus projetos urbanos. O que eles jamais poderiam conceber era que eu concordava com eles. Eu sabia que o poder do sertão era frágil como a casca de um ovo, e que um dia a seca, a política ou a traição poderiam quebrar tudo. Por isso, durante anos, eu construí uma arca, uma fortaleza invisível, erguida não com tijolos e cimento, mas com papéis, assinaturas e a descrição de um único homem de confiança na capital federal. Este era o meu maior segredo, um que nem mesmo meus filhos mais amados, em seus dias de lealdade, jamais souberam. Era um segredo que eu compartilhava apenas com uma alma neste mundo, a única pessoa em quem eu confiava cegamente para entender o propósito por trás dele, minha Isadora. Ela foi a razão e a guardiã deste segredo. Lembro-me de uma noite, após uma quebra de safra que quase nos levou à ruína, em que a vi chorando silenciosamente na varanda, preocupada com o futuro de nossos filhos. Naquele momento, jurei que nunca mais haveria naquele estado de desamparo. Prometi a ela que construiria uma fundação tão profunda que nenhuma tempestade na superfície poderia abalá-la. A fazenda era o nosso lar, o nosso coração, mas não seria a nossa única âncora. Enquanto eu, publicamente, reinvestia cada lucro na terra, comprando mais gado, cavando mais poços e fortalecendo minha imagem como o coronel apegado às suas raízes, uma parte considerável de minha renda viajava para longe. Não eram moedas de ouro enterradas sob uma figueira.
Como fariam os coronéis de mente pequena? Eram títulos da dívida pública, ações em companhias de navegação que ligavam o Brasil à Europa e, principalmente, terrenos vastos em uma São Paulo que começava a engolir os campos de café para se tornar uma metrópole. Meus filhos brigavam por um vale que valia talvez 50 contos de réis em um bom ano. O que eles não sabiam é que, longe de seus olhos, em cofres de bancos no Rio de Janeiro e em São Paulo, havia um patrimônio que, na época da minha morte, já ultrapassava os 500 contos de réis. Uma fortuna capaz de comprar e vender 10 vezes o Vale das Almas, incluindo as almas de todos os coronéis que o habitavam. Eles me subestimaram de uma forma quase poética. Viam o velho Inácio, o homem que se recusava a vender a terra onde seu pai estava enterrado por sentimentalismo, e não percebiam que aquela recusa era um teatro. Eu protegia aquela terra por respeito, sim, mas também porque sua insignificância financeira mantinha os abutres focados no alvo errado, distraídos pela carcaça, enquanto o verdadeiro banquete estava escondido em outro lugar. Minha sabedoria não estava em resistir ao novo mundo, mas em compreendê-lo antes de todos e usá-lo a meu favor sem alarde. Enquanto Ramiro e Galdino se matavam por poder local, eu construía poder real, anônimo e líquido. Um poder que não dependia de jagunços leais ou de alianças frágeis, mas da força irrefutável do capital que movia a nação para longe do sertão poeirento que eles tanto disputavam. Toda essa estrutura foi montada com um propósito defensivo. Era o dinheiro para a fuga, para a reconstrução, caso fôssemos varridos do mapa. Era a garantia de que meus netos poderiam estudar nas melhores escolas da Europa, se assim desejassem. Mas com a minha morte e a traição que a causou, o propósito daquela fortuna mudou. O escudo que eu forjei para proteger minha família estava prestes a se tornar a espada nas mãos da minha viúva. A chave para esse tesouro não estava em um mapa, mas na memória de Isadora. Havia um advogado na capital, um homem discreto e absolutamente leal chamado Dr. Almeida, que era o único a conhecer a extensão total dos meus investimentos. E ele tinha uma instrução muito clara, uma que eu repeti com Isadora dezenas de vezes até que se tornasse parte dela. Ele só agiria sob uma única condição: a apresentação de um objeto específico, um camafeu com uma pequena imperfeição no fecho que eu dei a ela em nosso primeiro aniversário de casamento, acompanhado de uma frase que apenas nós dois conhecíamos, uma senha sussurrada em uma noite de confidências. Sem isso, para o mundo, aquele patrimônio permaneceria dormente, intocado. Meus filhos, em sua ganância, reviraram a casa em busca de dinheiro escondido, de escrituras, de qualquer coisa de valor imediato. Eles pegaram as joias de Isadora, os móveis da casa, o gado restante, e em sua busca cega, eles ignoraram aquele pequeno camafeu que ela nunca tirava do pescoço, vendo-o como uma bijuteria sem valor, uma lembrança sentimental de um velho. Eles literalmente desprezaram a chave do cofre. Que ironia cruel! Eles, que me acusaram de sentimentalismo, foram cegados por sua própria falta dele. Eles não podiam ver valor no que não brilhava ou não podia ser medido em alqueires. João e Ricardo, os homens de negócios, os visionários do progresso, não conseguiram enxergar a fortuna que estava pendurada no pescoço da mulher que eles condenaram à miséria. A revelação deste segredo não é apenas sobre dinheiro, é uma inversão moral completa. Eu não era o tolo que eles pensavam. Eu era o protetor silencioso, o estrategista que sempre esteve 3 movimentos à frente de todos, incluindo deles. Minha maior decepção foi perceber que a proteção que eu criei para eles seria usada, por necessidade, contra eles. Eles pensaram que me mataram e herdaram um reino em decadência. Eles acreditaram que deixaram para Isadora as cinzas e o pó. O que eles não entendem, e o que o Vale das Almas está prestes a descobrir de uma forma terrível, é que eles não mataram um rei. Eles apenas libertaram uma rainha e lhe entregaram um tesouro de guerra que eles nem sabiam que existia. Isadora, agora,
não possui apenas o livro com os segredos dos nossos inimigos. Ela possui os meios financeiros para transformar cada um daqueles segredos em uma arma de destruição em massa. Ela pode comprar juízes, políticos, jornalistas. Ela pode levantar exércitos, se quiser, ou, mais sutilmente, pode quebrar seus inimigos no único lugar que realmente lhes dói, no bolso. A mulher que Ramiro e Galdino veem como uma viúva frágil e que meus filhos veem como uma mãe desamparada é, neste exato momento, a mulher mais poderosa de todo o estado. Eles só não sabem disso ainda. A vingança de Isadora não será apenas poética, será financiada com o dinheiro que eles desprezaram. E eu, daqui deste silêncio, finalmente sinto uma espécie de paz. A justiça que eu não pude garantir em vida será executada com uma precisão que eu nunca poderia ter alcançado. Eles pensaram que estavam fechando meu caixão, mas, na verdade, estavam apenas abrindo a caixa de Pandora. E o nome da esperança que restou lá dentro é Isadora Tavares. A minha decisão final não nasceu do estrondo de um tiro, mas do silêncio ensurdecedor de uma mesa de jantar vazia. Não foi um ato de vingança contra meus filhos, pois um pai não se vinga. Ele lamenta. Foi um ato de preservação. A última tentativa desesperada de um arquiteto para impedir que sua obra mais preciosa, a dignidade de uma vida inteira, fosse demolida pela ingratidão. Quando percebi que para eles eu era apenas o guardião de uma herança, um obstáculo entre eles e a terra, entendi que precisava separar o meu legado material do meu legado de alma. A paz que eu busquei para a minha velhice não seria encontrada sob o teto que construí, mas na certeza de que o meu verdadeiro valor seria protegido. Em minha última viagem à capital, sob o pretexto de negociar uma nova safra, encontrei-me com o Dr. Almeida em seu escritório austero, onde o único som era o tic-tac de um relógio de parede, marcando o tempo que me restava. Ali, com a tinta fria de um cartório e o coração pesado de um pai que se despede, redigi meu testamento final. Não havia emoção em minhas palavras, apenas a clareza de uma estratégia de guerra. Instruí o doutor a agir somente após a minha morte, a entregar a cada um seu destino em um envelope lacrado, sem explicações ou condolências. A justiça, para ser pura, precisava ser impessoal, tão fria e inevitável quanto a própria morte. No documento, eu deixava para João e Clara exatamente aquilo que eles tanto cobiçavam, o que eles acreditavam ser a totalidade do meu mundo. A fazenda Vale das Almas, com cada palmo de terra, cada cabeça de gado, cada tijolo da casa grande e cada dívida acumulada pela seca, seria deles. Eles herdariam o pó, o trabalho, o nome e a casca do império que eles mesmos ajudaram a esvaziar. Eu lhes dei o reino visível, o palco de suas ambições mesquinhas, o prêmio pelo qual eles haviam sacrificado o próprio pai. Era uma herança justa, pois era a medida exata da visão limitada que eles tinham de mim e da vida que lhes dei. A minha verdadeira fortuna, o império silencioso construído com suor e segredo nas cidades que cresciam longe do sertão, foi destinada a uma única herdeira. Cada título, cada ação, cada propriedade na capital, todo o poder financeiro que eu acumulei para garantir o futuro da nossa linhagem foi deixado, em sua totalidade, para minha esposa, Isadora. Ela não era apenas minha viúva, era minha parceira, a única que conhecia o peso de cada decisão e o propósito por trás de cada sacrifício. Eu não estava deserdando meus filhos. Estava entregando meu verdadeiro legado à única pessoa que provou ser digna de protegê-lo e capaz de compreendê-lo em toda a sua complexidade. Posso imaginar a cena, o oficial de justiça entregando os envelopes. A satisfação inicial de meus filhos ao lerem que a fazenda era deles, seguida pela confusão ao receberem a notificação dos advogados de Isadora sobre a venda de ativos que eles nem sabiam existir. Não houve gritos. Não houve confronto. Houve apenas o silêncio do papel timbrado, uma revelação burocrática que reescreveu a realidade. Eles se viram reis de um castelo de areia, enquanto sua mãe,
a mulher que eles haviam condenado à insignificância, se tornava a rainha de um império que eles nunca souberam existir. A justiça não veio com o som de uma espada, mas com o farfalhar de uma página virada. Minha dignidade foi restaurada naquele ato final. Eles me viram como um velho sentimental apegado à poeira, e foi exatamente isso que lhes deixei. O verdadeiro valor do meu trabalho não estava na terra que se pode pisar, mas na segurança que não se pode ver, na liberdade que o dinheiro pode comprar e na visão de futuro que eles foram incapazes de enxergar. Ao proteger Isadora, eu protegi a essência da minha jornada. A paz que encontrei não foi em vida, mas na certeza póstuma de que o amor e a lealdade que compartilhamos se tornaram a fundação de um novo poder, um que eles jamais poderiam tocar ou compreender. O que deixamos para trás não se mede em terras ou em ouro, mas na dignidade com que vivemos e na sabedoria com que protegemos aquilo que verdadeiramente amamos. A história de minha família é um lembrete sombrio de que a maior riqueza pode ser invisível aos olhos gananciosos. Se esta jornada pela alma do sertão tocou você, compartilhe esta história para que o legado de força silenciosa continue vivo. Inscreva-se para não perder o desfecho da saga de Isadora e comente qual legado você acredita que realmente importa na vida. Pois, no final, somos todos o que protegemos.